Quer jogar seus jogos da EA Games no Linux sem complicação? Então, neste vídeo, vamos te mostrar como instalar a EA App no Linux usando Lutris, além de testar um jogo na prática para garantir que tudo está funcionando perfeitamente. Antes de começar, já fizemos um vídeo completo ensinando a instalar e configurar o Battle.net para jogar os games da Blizzard no Linux, seguindo as recomendações do site oficial do desenvolvedor do Botless. Você pode conferir esse vídeo na playlist que está no primeiro comentário fixado deste vídeo. E claro, já se inscreve no canal para apoiar a comunidade Linux e continuar recebendo conteúdos como este. O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Ok, pessoal, agora nós vamos instalar o Lutris, entendeu? O Lutris é a mesma coisa. Basicamente, nós vamos vindo um processo de verificar no site oficial, que ele recomenda, aquela história toda que vocês já sabem. Então, basicamente, eu vou colocar aqui o nome dele no Google. Esse aqui é o site oficial. No site oficial, eu vou entrar em download. Por que que eu instalaria o Lutris e por que que eu vou testar, né? Como é que está aqui a opção de rodar a EA por ele, entendeu? E também porque, por algum motivo, caso você queira utilizá-lo, ele é uma excelente opção se você souber configurar e tal. Vou fazer da forma mais simples possível, sem muita configuração. Eu quero só ver como eu consigo rodar a EA de forma prática, simples e objetiva. Eu vou tentar fazer isso com esse software aqui. Então, ó, PopOS está avaliável no Pop Shop. Olha que legal, né? Aqui ele já me fala isso, entendeu? Se ele me fala isso, não faz nem sentido eu, sei lá, tipo, ir lá no Flatpak ou buscar outra alternativa. Eu vou seguir a recomendação do desenvolvedor do software que está falando que está disponível aqui no Pop Shop. Se está disponível no Pop Shop, ele deu essa atenção para distribuição, então eu vou buscar o nome do aplicativo aqui e simplesmente instalar. Mas aí ele me mata, né? Está disponível no Pop Shop, mas viu que. Vamos lá. Ele não fala nada, né? Eu vou tentar .deb, entendeu? Vamos seguir tudo no mesmo style. Eu vou usar o .deb nesse, o .deb na Steam, o .deb na Heroic Games, levando em consideração que depois eu quero rodar outras aplicações que se conversam para ver se elas funcionam, entendeu? E aí a gente vai ver aí o que acontece e se tiver algum tipo de problema nesse processo eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, basicamente, eu vou mandar instalar aqui, vou minha senha, vamos aguardar. Esse processo aí vai depender da internet, da velocidade do HD, etc. Vamos aguardar aqui esse processo até que ele finalize a instalação. Finalizou, né? Então agora ele tem que aparecer aqui, eu acredito. Apareceu ali, eu já consigo abrir e continuar essa instalação, beleza? Leve em consideração, como eu falei, eu acredito que ele está fazendo atualizações, ó, Ubuntu 18.04. Eu acredito que ele está rodando dentro de Ubuntu, ó, que legal. Então, bora lá. Ó, não gosto de usar, eu não gosto de usar apps aqui, mas a Ubisoft Connect e a EA acaba sendo interessante, né? Eu vou tentar a EA aqui, clicar para poder fazer a conexão, ó. Aí ele vai falar para mim aqui, ó, você quer fazer a instalação do aplicativo, né? Aí eu vou falar que sim. Hum, criar aqui na área de trabalho e criar no menu de aplicativos. Vou criar este. Continuar.
E aí ele vai começar a fazer o download, né? Ele está baixando lá do github.com, github.com/wine.ge, custom release, download, ge, Proton 8. A versão do Proton aqui é ele que está colocando, eu não configurei nada, simplesmente estou indo como um usuário faria que, levando em consideração, eu acredito que uma pessoa que não entende estaria fazendo. Fiz o download e agora aqui eu vou mandar ele instalar. Daí vamos ver aí qual vai ser o processo, né? Vamos ver também se isso aqui funciona. E até o momento aqui, como plataforma de launcher, a Steam e o Heroic Games, do meu ponto de vista, elas estão bem sólidas, entendeu? Mas eu, por exemplo, a Epic Games aqui, eu acho que a EA Games, eu acho que ela é viável aqui no Lutris. E tem plataformas, por exemplo, tem muitas vezes, né, fazendo isso, eu percebo que tipo o processo é muito lento perto das outras aplicações, né? E se ele subiu ali um container do Ubuntu 18.04, eu acredito que deva ser por causa disso. Acaba sendo bom porque ele vai pedir para mim instalar o WineGecko. Acaba sendo bom porque eu acho que fica mais protegido, né? Vamos colocar dessa forma. Fica mais personalizado ali, mais fechadinho dentro de um container, então as possibilidades de dar errado são menores, entendeu? Customizar setup, não, let's go. Vamos ver o que que acontece, né? Essa experiência aqui, nesse caso aqui, ela é bem mais engessada do que quando você instala a Steam, quando você instala o Epic Games, o Epic Games Launcher. Tá ok, pessoal, ó, finalizou e agora ele coloca aqui, ó, instalação completa. Ele me jogou um ícone aqui na área do trabalho, tipo, sem ícone, entendeu? Mas beleza. Eu vou dar um launcher aqui, né? E vamos ver aqui o que que acontece. Né? Está usando o processamento da CPU ali, então está acontecendo alguma coisa, entendeu? E aí subiu aqui o, a EA, né? Ó, isso aqui é uma coisa bem importante, ó, né? Porque apesar de ser um software que está sendo um cross, né? Ele está bem sólido, viu? Ó, não era assim, isso melhorou muito, muito, muito mesmo, entendeu? Que a gente pode ver aí que tá basicamente igual fazer o login normal. Aí, inicialmente tranquilo, né? Entendeu? É, apesar da. Deixa eu colocar ele aqui na posição melhor. Apesar desses pau que dá no. Apesar desses pau que dá no Shell aqui, igual quando a gente rodou o Cinebenk R15, é irrelevante, entendeu? Isso aí pra mim dá nada. A partir do momento que eu consigo usar a aplicação. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui na minha livraria e é a mesma coisa, né? Se tiver alguma coisa aqui, pessoal, que vocês querem, por algum motivo, testa tal coisa, entendeu? A gente testa. Só que, tipo, Battlefield, esses jogos esquece, o anti-cheat não deixa, entendeu? E aqui eu nem sei o que que eu vou baixar, levando em consideração que eu tenho que pegar alguma coisa pequenininha. Deixa eu ver alguma coisa bem pequena mesmo. Isso aqui é pequeno. Isso aqui eu acho que Plantas de Zumbi não, mas esse aqui é pequeno, pessoal. Isso aqui eu tenho quase certeza que é bem pequenininho. Um downloads, manter aqui o local mesmo, next. Confirmar o download. Nossa, mas melhorou muito, muito mesmo, entendeu? Porque meu último teste no Pop OS já fazer uns 2 anos, entendeu? Que eu fiz um teste desse aqui, né? Teste de compatibilidade desse tipo de launcher, usando o Lutris em específico.
Melhorou muito, era muito lento. Ó, até o ícone aqui, ó, subiu para a bandeja um pouco mais certinho. É a maravilha dos containers, entendeu? Porque quando ele subiu ali o Ubuntu 24, 22, 18.04, já, pum, ó, legal, tá rodando no container. É, eu nem sei se talvez rodava antes, né? Não posso afirmar isso. Mas que o negócio tá melhor, né? Sim, tá usando uma memória mais absurda, né? Levando em consideração que é um processo de configuração ainda. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente está na questão da placa de vídeo. O que que a gente está usando aqui? Não tem um uso muito grande não. É um kit. E ele está fazendo o download ali. O problema é que eu não estou vendo progresso, né? Tipo, não entendi muito bem. Ah, 0 hora, deixa eu ver uma coisa. Eu não sei se ele já acabou. Não entendi aqui se ele ainda está fazendo, porque é um download pequeno, entendeu? Já era para ele ter acabado, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui. Aqui não tem um progresso, né? Isso é meio bosta. Tipo assim, eu não tenho um progresso, entendeu? Mas, ó, se você levar em consideração aqui requisitos de sistema, tipo DirectX 8 ou superior, CPU de 700 MHz, Windows Vista, Windows 7. Mano, se esse jogo aqui não rodar, não roda mais nada, entendeu? É, sistema 16, 32 bits, aqui é bem antigo, né? Ó, 16 MB de memória de vídeo. Mano, 16 megabytes de memória de vídeo, entendeu? Nós temos 8. Então não tem nem como assim falar o negócio não funciona porque está com pouca memória ou algo do tipo. Mas como eu falei, né? Esse software aqui, deixa eu voltar aqui. O Lantris, para algumas coisas eu acho que ele é até válido, mas nossa, eu acho que é muito engessado, entendeu? Se você levar em consideração o processo, o tempo que demora para você fazer a instalação de um jogo e rodar um jogo, por exemplo, na Epic Games, nas outras plataformas, você já começa a falar, pô, tipo, o negócio tá muito embaçado aqui, entendeu? Tempo, tô perdendo tempo. Ó, download. Deu algum pau nisso aqui, ó. Eu vou pausar, vamos ver se ele pausa. Ó, não pausa também. Deixa eu tentar fazer outra coisa. Isso aqui não pode ser grande, não é possível. Deixa eu ver. Ó, ó 281 mega. Vamos para frente. Download. Ó, vamos ver se esse daqui baixa, né? Porque o outro ele falou ali que fez o download, pessoal, mas meio que deu um bug, tá ligado? Tipo, sei lá. Vamos ver aqui se foi só um bug mesmo ou se deu pau. Isso pode acontecer, né? Levando em consideração tudo isso que eu estou falando para vocês aí. Aqui, ó. Esse aqui já apareceu, ó. Launcher. Mandando ele executar, entendeu? Então, olha a memória que isso aqui está consumindo. Deixa eu ver uma coisa. Ó lá, fechou. Abriu. Beleza. Então, compatibilidade, pessoal. Eu acredito que aquele jogo ali talvez não tenha compatibilidade. Deixa eu baixar o áudio aqui, senão vai ficar gritando. Vou entrar aqui novamente. Colocar qualquer coisa. Não, vamos respeitar aqui, ó. Um symbol. Né, em opções. Deixa eu tirar aqui só dessa tela, pessoal. Tirar aqui, colocar aqui em modo janela. E numa resolução menor para que eu consiga monitorar o sistema. Ó, que bosta. Aqui eu estou vendo, mas aqui, ó, na gravação não estava aparecendo, entendeu? Isso aí. Então, basicamente, né? Com os seus problemas ou não, funcionou, entendeu? Não vai aumentar, porque eu acredito que não é janela, mas ó.
que ele tá respeitando lá a dimensão que eu coloquei, né? Mas, assim, de longe eu já falo para vocês, esse aqui é o que mais consumiu memória, né? Tipo assim, o Steam tá funcionando, o Edge, pessoal, eu tô acusando o negócio à toa aí. O Microsoft Edge é uma desgraça, quer ver, ó? Deixa eu fechar aqui só pra mostrar pra vocês, ó. É, mudou tanta coisa assim, não. Mas, basicamente, aí a gente conseguiu fazer sim a instalação. E agora eu vou fechar tudo. Ó, ele voltou. Isso está funcionando bem melhor. Não era assim, entendeu? Ah, não, agora aqui, eu acho que ele não tinha acabado de instalar, entendeu? É, vamos ser justo, né? Eu vou fazer o download, vamos ver aí se ele funciona. Seria bom que ele funcionasse, né? Ela subiu, maravilha. Então aí a gente realmente conseguiu fazer com que os dois jogos subissem normalmente. Deixa eu ver aqui. E nesse caso aqui, não sei, será que é esse? E nesse caso aqui, o PopOS está representando, entendeu? É, na tela ali para vocês não está aparecendo, isso é irritante. Deixa eu clicar aqui. Eu tô com o dedo zoado e eu não consigo escrever direito. Ah, não aparece. E pior que o negócio não deixou ir para uma configuração. Nossa, é mentira isso, hein? Menu. Deixa eu tentar, eu preciso tirar da tela cheia. Eu vou manter isso assim, porque eu quero mostrar a real para vocês, né? Então, tipo, vocês não vão estar vendo a tela preta aqui, mas dá um tempo aí que eu só preciso só configurar aqui para que ele saia do full screen. Deixa eu ver aqui. Menu, levar até lá. Aí, beleza. Ó, apareceu, né? E para que nós possamos ver aqui como que funciona. Meu, funcionou, entendeu? Então aí eu já consigo rodar as aplicações levando em consideração que estou falando de uma aplicação, é, como é que se diz, de um jogo que não é uma coisa que eu jogo nem nada, mas funcionou, entendeu? Então eu vou fechar aqui, ele está voltando rapidinho, né? Está dentro de um Ubuntu 18.04, está fazendo isso aqui ficar bem melhor, isso é um fato, não era assim, entendeu? Então isso é bem legal. E agora, tipo, só não vi como desinstalar, né? Ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Vou desinstalar. Vamos ver se ele vai desinstalar fácil. Removeu o jogo com sucesso. E aqui tá dando um bug aí, ó. Entendeu? Então, é isso que eu falo para vocês, né? Tem umas coisinhas assim que a gente tem que relevar se você quer, porque a gente é entusiasta, né? A gente usa o Linux porque eu uso, porque eu gosto do sistema operacional, porque eu gosto de usar, mas não vou falar para vocês que as pessoas que vêm do Windows vai ter a melhor experiência do mundo no Linux, vai falar, nossa, tá a mesma coisa. Porque se você estiver pensando como um sistema, para você ter que vir configurando tudo, você vai ter que fazer tudo aquilo. Levando em consideração que no Windows também você tem que fazer, entendeu? Principalmente jogos mais antigos, entendeu? Eu nem vou perder meu tempo baixando, mas a gente vai colocar outros jogos e nos testes de benchmark que eu vinha fazer com esse aplicativo aqui, a gente vai testar, beleza? E agora, deixa eu fechar tudo, eu vou sair da EA, ó, dar um exit. Vamos ver aqui nossa quantidade de memória, mas ó, tava consumindo uma memória nervosa aquilo ali, viu? Entendeu? Vou até fechar o Edge aqui só para não falar, para não ser injusto, mas estava consumindo muita memória, entendeu? Esse é um pontinho um pouco complicado, né? Porque se a pessoa tem um computador que tem pouca memória RAM, ela vai sentir isso, não tem como, entendeu? Ó, a gente desceu aqui de 12, entendeu? De 12 para 5 é bastante coisa. Então aqui em cima, manja? Então beleza, ó. Então, vamos continuar. Você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte: nós estamos utilizando o PopOS, configurando o PopOS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10 que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente, eu estou
configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser mandada pela Microsoft, por uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui e lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!